média, por meio de aumentos de oportunidade de emprego, qualidade da educação, falou Beluso, falou Postman sobre isso, e da ascensão social dos brasileiros. Muito importante que sem isso nós não vamos ter também a seguridade do crescimento. Por último, é o seguinte, então qual seria a base desse tripé? Disse anteriormente que a diplomacia e democracia importam no poder global. Nós vemos hoje na globalização. O Brasil é visto hoje como um futuro importante player global. Tá bom, democracia é importante, também como é a diplomacia, mas a proeminência industrial é fundamental. Se não tiver uma indústria realmente poderosa, forte, competitiva, transnacional, inovadora, não vamos ter lugar nessa globalização. Seremos um país emergente, interessante, mas não fará parte do cenário global como nós imaginamos. Então, o Brasil precisa se definir como sendo um celeiro e a manufatura do mundo. Isso tem que ser dado para nós. Nós temos que ter um horizonte. Falar só que somos um celeiro do mundo, não é importante, sim, vamos usar aqui para a política internacional, para a distribuição da renda, mas não nos garante o futuro. Então, acho que o Brasil tem que ter uma ótica de política industrial, das duas maneiras, sim, sermos um celeiro do mundo, e ser a manufatura do mundo. É uma indústria mais pujante, maior que nós temos hoje e mais competitiva. Então, o tripé dessa arquitetura da política industrial, de novo, seria isto: transnacionalidade, inovação e competitividade. Eu acredito que isso é meu último slide, e muito obrigado. Nós vamos iniciar o debate. Gostaria de convidá-los a participar e fazer perguntas. Nossas recepcionistas estão aí circulando pelo auditório. Eu já tenho algumas aqui em mãos. Nós acabamos de ouvir a exposição de Losardo sobre a política industrial. Acho que esse é o grande desafio do Brasil. E eu começaria fazendo a minha pergunta, Losardo. Durante anos, os países todos foram incentivados a montar as suas indústrias na China, né, que virou a grande manufatura do mundo, e como você acha que o Brasil deve ser. E o próprio industrial brasileiro foi incentivado a exportar sua indústria, montar seu parque industrial lá na China. Durante quanto tempo você acha que vigora esse modelo que tem se mostrado um fracasso para as economias mundiais? A ida de muitas empresas para a China não é uma coisa muito fácil. Primeiro, é longe, né? É muito distante, então está distante de muitos mercados. E muitas empresas multinacionais que foram à China, em grande parte, um incentivo que os chineses deram. Na China existem 250 parques industriais voltados à industrialização, voltados à exportação. Então, são as zonas industrializadas com o objetivo de exportação. Hoje, por conta do que? O custo da mão de obra é muito barato. Isso não é mais uma prerrogativa da China. Isso já chegou no seu limite. A renda cresceu internamente. A China já está colocando suas empresas em outros países, como o Vietnã, e outros países na região da Ásia. E muitas multinacionais começam a refluir, voltar para os seus países próximos dos seus mercados. Então, acho que esse modelo, a China já sabe disso. Ela sabe que esse modelo que ela adotou já também está chegando no seu esgotamento, no processo de esgotamento para isso. Mas ela já deu um passo adiante. Se você olhar a política industrial chinesa, que está sendo agora implementada, é uma reviravolta no mundo. É muito aquilo que foi comentado aqui, de que ela está agregando conhecimento. Então, o Parque Industrial Chinês, quando ele fez a sua política transnacionalizada, se você abre um produto chinês, tem de pouco um todo, de tudo um pouquinho ali. Tecnologia americana, tecnologia asiática, tecnologia europeia, tem um pouco de tudo ali dentro. Não é algo dos chineses. Eles estão agregando conhecimento dentro da sua posição industrial. Estão se transnacionalizando. Então, a China vai continuar assim, inovadora, crescendo, porque ela tem uma capacidade de novo, voltando ao que foi dito aqui, de se refazer. Quer dizer, ela agrega conhecimento para se transformar. Esse é o desafio nosso. Como foi dito pelo Beluso, pelo Postman,
a era do conhecimento, eu vou adquirir uma coisa a mais para vocês, que é o seguinte: não é que nós devemos só estar avançando no conhecimento, não deixar de ser um estudante a vida toda. Não é isso, não. Eu falo para meus alunos uma coisa que é o seguinte: hoje, para estar no mundo globalizado, nós temos que ser todos filhos de Da Vinci. O que quer dizer com isso? Nós temos que ser inventivos. O homem tem que se recriar de tempos em tempos para poder viver nesse século moderno. Vivemos mais e podemos só ver felizes e melhor nos reinventando de tempos em tempos. Isso requer conhecimento, o que o Beluso colocou. E requer conhecimento da vida, da situação, da sua capacidade, da sua capacitação estar produtivo nesse mundo global. Esse é o desafio, tá certo? Esse é o desafio, não só social, também industrial. Gostaria agora de ouvir a contribuição ao debate do professor Beluso e de Postman, com a pergunta aqui formulada pela Eliane, aqui da plateia. Professor Beluso, Márcio Postman, quais são, na sua opinião, as medidas possíveis para incrementar a industrialização a curto prazo? Postman fala primeiro, que ele é mais moço. Eu me reservo o direito de falar depois. E, além disso, foi meu aluno. Todos nós somos do século passado, então. Bom, em relação ao tema da industrialização, começaria dizendo que nós, não é de hoje, tem 30 anos que há um movimento de deslocamento da manufatura para a Ásia. Não é um fenômeno estritamente chinês, pelo contrário, se nós olharmos já no final dos anos 60, o avanço da produção industrial no Japão foi já vista como destaque. Na sucessão do Japão, nós tivemos as chamadas indústrias, as cidades-estados, Taiwan, Singapura, que se afirmaram também como centros de produção industrial. Na mesma sequência, a Coreia, hoje a China, mas não somente a China. A China tem um papel importante no sentido da sua própria industrialização, que foi reorganizar os países que estão no entorno da China. Criou laços de produção das cadeias produtivas muito importante e interessante, e, ao meu modo de ver, serve inclusive para o Brasil se realinhar do ponto de vista dos países que fazem parte aqui do contexto sul-americano. Se defender contra o avanço chinês é certamente uma tarefa não exclusivamente nacional, ela exige justamente uma articulação supranacional, e nesse contexto o papel do Brasil em termos de liderar um avanço da industrialização passa sobretudo pela utilização inclusive do espaço que possui as grandes empresas. Eu tenho sempre chamado a atenção para a importância das corporações transnacionais, né? E isso faz, a nosso modo de ver, por exemplo, considerar, no caso brasileiro, aqui é um exemplo muito simplista, mas em todo caso, a Petrobras, não é, que tem um faturamento hoje já superior a PIBs de vários países latino-americanos, né? E o Brasil, que tem a sexta economia mundial, o sexto PIB do mundo, ele é igual ao faturamento das três maiores corporações do mundo. Então, a preocupação que nós temos nesse sentido, em que o capitalismo se transforma e faz com que não sejam mais países que tenham empresas, mas empresas que têm países, porque as corporações passam a ser maior do que países, é nos perguntar em que medida também essas grandes corporações estão conectadas do ponto de vista da construção de uma política de âmbito nacional ou supranacional. De forma muito simplificada, o que eu quero dizer é o seguinte: a Petrobras é do Brasil ou o Brasil é da Petrobras? A professora Maria Conceição Tavares, na sabedoria dos seus 80 anos, diz que a Petrobras é uma nação amiga. Não é? Por que ela está dizendo isso? Porque, obviamente, quando a Petrobras faz uma licitação, a licitação das suas compras são compras de dimensão escala mundial. Uma política industrial nesse sentido seria justamente adotar a licitação voltada para fornecedores nacionais, fornecedores latino-americanos. Mas se a Petrobras... Se o Brasil for da Petrobras, né, certamente ela vai adotar um critério como qualquer empresa privada e fazer as compras nos países onde ela encontrará os seus produtos mais baratos. Certo? E isso possivelmente não necessariamente significará
o estímulo à produção tecnológica no país, a compra de lugares mais baratos, gerando empregos em outros lugares. A Vale do Rio Doce também é a mesma circunstância como essa. A Vale do Rio Doce é do Brasil ou o Brasil é da Vale? Em que medida a produção, a mineração feita no Brasil está conectada com a possibilidade de nós avançarmos internamente ou apenas o engrandecimento dessas grandes empresas? Então, nessa perspectiva, meu modo de ver, uma política industrial ativa significa a possibilidade de articular outros países para ampliar a escala de produção e a escala de consumo frente à inegável transição para a manufatura em termos asiáticos. A grande dúvida que eu tenho é que, em relação à experiência histórica, toda vez que nós tivemos o deslocamento de centros dinâmicos de um local para outro, em geral isso foi acompanhado de grande conflito militar e guerras. Não é? A pergunta que eu quero deixar é que por quanto tempo os Estados Unidos, a Europa e mesmo o Japão aceitarão o esvaziamento do seu setor produtivo, não é? A convivência com alta taxa de desemprego, um processo de subdesenvolvimento dessas nações, porque estão convivendo com uma ampliação do desemprego, uma ampliação da pobreza. Por quanto tempo esses países ricos, industrializados, aceitarão o deslocamento dos seus produtivos para a Ásia? Não é? Nós tivemos uma situação, uma leitura economicista, certamente, mas do que foram as duas grandes guerras mundiais no início do século XX, se não uma disputa entre a Alemanha e o Japão para ver quem sucederia a Inglaterra. Então, essa é certamente uma questão que vem junto com a discussão sobre a política de industrialização de países que já foram industrializados e mesmo o Brasil, que nunca completou a sua industrialização. O Márcio tocou nos pontos essenciais em relação ao que aconteceu nos últimos 30 anos, né? Que foi uma redistribuição da capacidade manufatureira global, com perdas e ganhos, né? A China constituiu um cluster manufatureiro na Ásia, que ainda, o desenvolvimento desse cluster não se completou ainda, né? E o Luzardo tocou aqui, comparou a Coreia com a China, né? De fato, a China é um típico modelo asiático de industrialização, né? Com diferenças, porque a China, na verdade, capturou o movimento da grande empresa transnacional, que vem dos anos 60, mas se intensifica nos anos 80, com as políticas econômicas do Reagan, da Thatcher, etc., que a pretexto de incentivar o crescimento e sair da estagnação dos anos 70, acabaram favorecendo o deslocamento da grande empresa americana para fora, né, e promover a desindustrialização nos Estados Unidos, né? Quando as pessoas comparam a participação da indústria, como ele mostrou aqui o Lacerda, a participação da indústria no mundo, eles não se dão conta de que houve um deslocamento do eixo, né? Houve um deslocamento muito claro do eixo para a Ásia, né? Se você olhar o comércio internacional, quando a gente olha a participação dos setores no comércio internacional, nós vamos ver que os serviços e a agricultura, o setor primário, o dito primário, tem uma participação muito baixa. 64% é o volume das transações entre produtos manufaturados, né? Então, é uma mentira essa história de que a desindustrialização foi generalizada. Houve uma redistribuição da capacidade industrial pelo mundo. E uma das consequências foi que se produziu uma fratura, que o Postman mencionou, uma fratura entre o desempenho das economias territoriais e o desempenho dos sistemas empresariais originários desses países, né? Uma coisa é o desempenho do sistema empresarial americano, que está em boa parte localizado fora dos Estados Unidos, né? Um amigo meu, Roberto Janetti, que é diretor da Fiesp, relatou outro dia uma reunião da Confederação Nacional da Indústria Americana, né, cujo nome não me lembro direito, em que havia uma discussão entre a conjunto de pequenas e médias empresas que está sendo golpeado pela crise e pela desindustrialização, e as grandes empresas que estão lá, na China, né, discutindo a respeito das medidas que eles poderiam tomar em relação a esse avanço avassalador da China, né? Não preciso dizer a vocês que isso teve um impacto enorme na relação entre os preços das commodities e os preços dos manufaturados, né? Que
foi observado, todo mundo isso já virou carne de vaca, é que houve uma mudança no movimento das relações de troca a favor das commodities